Seguimos na área da saúde. Agora vamos para Venâncio Aires. Estamos em contato com Luiz Fernando da Rocha Siqueira, administrador do Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires, porque a gente já falou com o Luiz Fernando em outros momentos, lá atrás, quando era um sonho ainda, quando estava se buscando ter uma UTI pediátrica na Casa de Saúde. Na ocasião, nem Lajeado tinha UTI pediátrica, era o momento que o HBB estava sem, depois já foi inaugurada a UTI pediátrica de Lajeado, que são crianças a partir de 28 dias até 12 anos que são atendidas ali. E a UTI de Venâncio, a gente vai querer atualização, porque pelo que a gente sabe, a infraestrutura toda foi possível, porém a gente está vendo dificuldade do Hospital Bruno Borne de Lajeado em manter essa estrutura, manter os profissionais. Está tendo um déficit de R$230 mil por mês, está buscando alternativas. E Venâncio, pelo que a gente sabe, o projeto deu uma parada, não sei nem se vai adiante ainda, a gente vai atualizar, porque é importante, né, ter essa possibilidade de atendimento nesses casos graves para as nossas crianças. Luiz Fernando da Rocha Siqueira, obrigado por atender a Rádio Independente, boa tarde. Olá, boa tarde, espero que me ouçam bem. Pois então, tu usaste a expressão, né, de que era um sonho, realmente era um sonho para a nossa comunidade, para o hospital, mas infelizmente está quase que se tornando um pesadelo, né? O projeto inicialmente do nosso hospital, ele era um sonho, porque na verdade foi uma busca pela região, né? Não foi uma iniciativa própria do hospital. A região nos apresentou um cenário em que o Hospital Bruno Borne, o Hospital de Santa Cruz, teriam que optarem entre ter uma UTI neonatal ou ter uma UTI pediátrica. Não poderiam mais ficar com o modelo existente, que era um modelo misto. A informação que se tinha é que eles iriam optar pela UTI neonatal, então a região ficaria sem uma assistência para a UTI pediátrica. Nisso, o Hospital São Sebastião Mártir foi procurado para saber da possibilidade de que a UTI pediátrica fosse aqui. Nós temos área, existia um projeto inicial para ter uma UTI neo, então muito rapidamente, entendida por todas as forças, esse projeto migrou para a UTI pediátrica. Mas desde o início, a condição do hospital, até por termos experiência com a gestão pública, a nossa condição não poderia ser um serviço deficitário. O Hospital São Sebastião Mártir poderia fazer o projeto, executar o projeto, entregar um serviço muito bem montado, nos achávamos em competência para isso, né? Mas teria que ser um serviço que se pagasse. Porque o hospital hoje ele já tem um déficit, trabalha com um déficit importante, nós não podemos agregar mais um serviço. Bom, com uma sinalização positiva, não em relação ao custeio, mas em relação ao projeto como um todo, foi direcionado para o hospital os valores para a reforma física, os valores para aquisição de equipamentos. Fizemos isso, temos o aval da vigilância sanitária, houve a inauguração por parte do gestor público estadual aqui na nossa região, só faltando o cadastro da habilitação para o funcionamento. E aí, a nossa surpresa foi quando esse cadastro veio nos valores que são exatamente os mesmos aí do Hospital de Lajeado. São valores que eles subfinanciam a operação. No projeto, nós apresentamos um custeio de 470 mil. Esse custeio não é da nossa cabeça, existem portarias que dizem o quantitativo de profissionais, cada um dos conselhos regionais desses profissionais dizem qual é o piso a ser pago. Então, esses 470 mil, ele existe, ele é gerado a partir de normativas legais. E aí, quando o Estado sinaliza que ele aportaria 230 mil, nós temos outros 230, outros 240 mil de déficit. Neste sentido, o Hospital São Sebastião Mártir sinalizou de que não abriria. Até que a gente conhece, eu já passei por alguns hospitais, depois que se abre um serviço, dificilmente se fecha. Então, a nossa força de barganha é em fazer com que o serviço abra num modelo correto, que é, minimamente, o serviço pagar os seus próprios custos. Então, neste momento, nós estamos em mesas de negociação com o governo do Estado
e com a gestão da prefeitura municipal, né, para que haja esse valor contratualmente garantido ao hospital, para que minimamente a gente consiga pagar os nossos custos. E lembrando, não é por quantitativo de criança atendida, porque no inverno, com certeza, vai ter fila de espera para internar, mas no verão nós temos esse serviço ocioso, com a metade da sua capacidade. E eu não posso, por conta disso, oferecer o pagamento da metade do salário dos profissionais. Então, o meu custo é o mesmo. Os 470 mil, ele é o mesmo no inverno, no verão, lotada ou com um único paciente. Então, a nossa reivindicação é de que o governo entenda isso, né? E nós sabemos que existem profissionais competentes lá na gestão pública, né, de que entenda isso e não transfira para o hospital mais um déficit, né, por conta da tabela do Sistema Único que não é atualizada há muitos e muitos anos. E esse entendimento, Luiz Fernando, ele está acontecendo? Você citou que estão em negociação com o governo do estado, até talvez com uma participação da prefeitura. Tem uma sinalização positiva para vir o restante desse valor que hoje não é com aquilo que foi acordado lá no início? Eu acredito que sim. Infelizmente, talvez a maior parte dessa solução venha da prefeitura. O que a mim, particularmente, deixa muito, muito triste. Não por conta da falta de empenho da nossa prefeitura aqui de Venâncio, que sempre foi muito, muito alinhada com o hospital. Porque nós somos um hospital de comunidade. Nós não atendemos alta complexidade, nós não atendemos uma macro-região. Nós existimos para atender a população daqui e das outras cidades vizinhas, aqui Mato Leitão, Vale Verde, Passo Sobrado. Então, por esse entendimento, a prefeitura e as prefeituras acabam colocando bastante recurso aqui dentro. Ao que tudo indica, a nossa gestão pública aqui, o prefeito, estão bastante incomodados com essa situação de termos uma UTI tão bem estruturada e fechada. Então, talvez haja algum esforço a mais do gestor, do executivo municipal, para a composição desse repasse e aí uma unificação de forças para que a gente consiga transferir parte desse repasse que vai ficar por conta da prefeitura, né, por conta do governo do estado, do Ministério da Saúde. Né, infelizmente, esses valores, eles justificam por que tantos serviços estão quebrando aí pelos hospitais afora, né? E aí a gente pode dizer que já começa errado, né? Porque essa verba deveria vir do governo federal, do governo estadual. E os municípios que já têm bastante coisas aí para se preocupar e já investem em um monte de melhorias que não deveria ser da sua alçada, já tem que fazer isso para que as crianças de Venâncio e da região, como foi falado pelo Luiz Fernando, tenham esse atendimento. É triste essa nossa realidade. Mas, infelizmente, talvez para acontecer vai ser dessa maneira. Quando é que estava previsto, quando é que poderia ter inaugurado já a UTI pediátrica, não fosse esse problema, Luiz Fernando? Porque, pelo que eu entendi, a estrutura ela está toda pronta, né? Completamente pronta. Nós poderíamos entrar em operação uma semana depois da inauguração. Só lembrando, né? Não há ainda nenhum movimento em relação a funcionários, a contratação de profissionais e médicos, porque não tem a sinalização de pagamento. Quando nós sentamos com uma equipe médica para assumir, a primeira pergunta deles é: a previsão para início de operação é quando? Qual é a minha resposta? Quando o gestor público sinalizar com repasse. Então, fica difícil de prospectarmos isso no mercado, né? Neste momento, se tu me perguntares, se tu me fizeres a pergunta, ok, tendo o recurso hoje, quanto tempo leva para abrir? Eu te respondo, depende de como que o mercado está em oferta desses profissionais. E a gente sabe que está faltando profissional para essa área, inclusive Lajeado é uma dificuldade. Eu converso bastante com o Cristiano, né, que é o diretor aí do Bruno Born, e ele está com essa dificuldade de montar escala já para os próximos meses. Então, nós estamos tendo essa escassez de profissional no mercado. Então, já me antecipando, né, se tiver esse recurso, esse alinhamento, o tempo para a abertura vai ser aquela em que o mercado disponibilizar profissionais para que a gente consiga fechar a escala e abrir minimamente esse serviço. E tem um prazo para que se chegue a uma conclusão, Luiz Fernando, para que não, ou a prefeitura vai cobrir o valor, o estado vai dar um aporte maior, esse prazo vocês têm? Não é um prazo imposto por nenhuma das partes, tá? O que eu sempre sinalizo em nossas reuniões, o prazo ele vai se dar pela sazonalidade normal da nossa temperatura. Ou seja, é uma questão de semanas para termos o estado inteiro
com crianças nos prontos atendimento e internações aguardando serviços, né, com uma complexidade maior. Então, este é o grande prazo. Isso é uma coisa que a gente diz para o governo do estado, e eu até reconheço as prefeituras, né, por que elas se mobilizam tanto para conseguir essas verbas, porque um morador que esteja aqui no meu pronto atendimento, uma criança aqui no meu pronto atendimento, precisando desses recursos, e eu tendo esse setor fechado, novo, à disposição, né, a população acaba batendo onde é mais próximo, e o mais próximo é a casa do prefeito, é a prefeitura, é a Secretaria de Saúde. Dificilmente há uma mobilização e vai até lá o Estado, né, e até um entendimento da sociedade, olha, o hospital fez, mas é competência do Estado repassar o recurso, né, do Ministério da Saúde. Esse entendimento acaba não tendo e a cobrança cai no colo do gestor mais próximo. Até por isso as prefeituras se mobilizam e acabam se sacrificando mais, né? Infelizmente, em alguns momentos eu confesso para vocês que é com muita dor que eu quase me arrependi de ter feito esse projeto e ter colocado o hospital como uma solução, porque hoje a gente está gerando um problema muito maior, um problema que não tínhamos na verdade. Mas, enfim, a situação está posta e a gente precisa, neste momento, canalizar esforços para achar uma alternativa e abrir esse serviço. E esse problema, Luiz Fernando da Rocha Siqueira, administrador do Hospital de Venâncio Aires São Sebastião Mártir, qual é o tamanho do prejuízo, se é que há esse prejuízo, ou de onde é que veio a verba para fazer toda essa obra aí que foi necessária? E também lhe pergunto se, porventura, não sair a UTI pediátrica, essa estrutura poderia ser utilizada, por exemplo, para uma UTI adulta ou para outra finalidade? Olha, sabe que nós nunca pensamos nisso. Fisicamente, né, a estrutura física que foi montada lá, sim, ela pode ser usada para uma UTI adulto. Os equipamentos eles são muito mais voltados para a criança, mas vamos lá, os ventiladores mecânicos, né, são os mesmos. As camas também servem, na verdade, essa cama aqui ela é mais sensível, todas elas têm balança. Porque às vezes a criança internada, a diluição do medicamento se dá pelo peso. E como a criança pode de uma semana para outra mudar de peso, fica muito difícil estar mexendo ela para saber quanto está pesando. Então todas as camas têm balanço, o que nem todas as UTI adulto têm. Então eu acredito que muito facilmente se conseguiria migrar, sim, de uma UTI PED para um outro serviço. Nós temos essa dúvida também, nosso jurídico já foi questionado, né? Aonde que o hospital poderia estar recorrendo numa infração legal, o fato de eu ter recebido toda a verba do Estado foram exatamente os mesmos valores do Bruno Borne, 1,8 milhão para equipamentos e 1,6 milhão para obra física. Esses 3,5 milhões nós já prestamos conta, já foi validado, está tudo ok, não tem pendência, então a gente já apresentou. A brincadeira que eu faço é a seguinte, o molho de chave está na minha mão e eu estou estendendo para o Estado assumir. Então, o recurso todo até aqui foi estadual. Que não tem condições de assumir, né? Então, legalmente, nós fizemos uma obra, apresentamos, ela está aqui. O Estado que me diga como que ela vai ser, vamos dizer, mas eu ainda acredito que vai ser uma UTI pediátrica, eu acredito que comece uma mobilização aí até pela questão do inverno, mas infelizmente acredito também que vai cair no colo do prefeito. A verba, então, veio toda do governo do Estado, é isso? Toda do governo do Estado, projeto Avançar. E o hospital não pode ser prejudicado em receber um valor do governo do estado e não estar atuando, né, nesse espaço? O que a gente entendeu, o que o nosso jurídico entende, é que o hospital poderia ser punido se eu estivesse usando ele para um outro viés. Uma outra defesa que nós temos a nosso favor é de que o projeto, desde a sua concepção, ele está atrelado ao custeio. Não é algo que surgiu depois. Então, no projeto que foi apresentado da obra física, da estruturação de equipamentos e foi protocolado lá com PROA no Estado, está ali também a observância de que precisamos do custeio para a sua operacionalização. Então, o Estado está ciente desde o momento. Se neste momento ele não está contemplando uma parte dele, nós não temos de onde fazer isso. É diferente de lá no início do projeto eu dizer que eu não tenho espaço. Eu estaria mentindo, espaço tem. Ou eu dizer que eu não tenho competência. Mentira, nós temos competência. O que nós precisamos ter é a garantia de que os pagamentos iriam acontecer. Bom, nós entregamos o que era, né, que estava no projeto, tanto que já está tudo homologado, não tem nenhuma pendência por parte do Estado. O que precisa nesse momento é que o Estado repasse o custeio. Luiz Fernando, pelo que eu entendi, então, você acredita na abertura. Está mais para sim, para se concretizar a UTI pediátrica aí no São Sebastião Mártir do que para não, é isso?
Correto, acredito que sim. E aí com provavelmente um custeio da prefeitura junto com o governo do estado. Sim, esta é o que está sinalizando neste momento, até porque a gente tem aqui uma parceria muito grande com o prefeito, ele está bastante incomodado com essa posição do Estado também de não Ele repassar, é médico, né? né? Então, eu acredito que a prefeitura, não sei qual é o fôlego financeiro que a prefeitura tem também, né? Mas eu acredito que vai se abrir sim, e eu atribuo isso grande parte da solução encontrada de recurso financeiro por conta da prefeitura. Tá certo. Luiz Fernando da Rocha Siqueira, administrador do Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires, que vem a se tornar realidade. O ideal seria que não precisasse sair dos cofres da prefeitura, né? E sim, vem de onde deveria sair o valor, que é do governo federal, do governo estadual. Talvez a prefeitura ajudar, mas ajudar com um pouco, já estaria de bom tamanho. Mas que se torne realidade, especialmente para que as crianças e os familiares não venham a sofrer com a falta de leitos de UTI pediátrica. Muito obrigado e pela sua atenção. Uma boa semana. Eu que agradeço o espaço, espero muito em breve estar com esse serviço funcionando, né? Melhor ainda estar funcionando sem precisar ter demanda. Mas, enfim, espero que a gente tenha o melhor desfecho possível. Estou sempre à disposição e obrigado pelo espaço. Ficamos todos na torcida, que a gente possa voltar a conversar com o Luiz Fernando para falar que a UTI lá do Hospital São Sebastião Mártir, a UTI pediátrica, começou o seu funcionamento. Isso foi inaugurada lá em janeiro, tinha uma previsão de entrar em funcionamento em março, mas está sendo postergada por conta desses recursos aí que são repassados pelo governo do estado. Lembrando que o prefeito de Venâncio é o Jarbas Daniel da Rosa, ele é médico, a gente até entrevistou ele aqui em algumas oportunidades. No meio da pandemia, ele chegou a trabalhar como prefeito e de noite no posto de saúde, que era algo que ele fazia anteriormente, né, para dar suporte para toda a área da saúde lá, para as pessoas que precisavam do atendimento naquele período complicado. Então, por isso, mais ainda ele entende essa necessidade. Mas é brabo, né, Gabriela? Normalmente recai sobre aqueles que são mais próximos, como disse o Luiz Fernando, que é o prefeito, o secretário da saúde, o próprio administrador do hospital, enfim, que vai ter que passar pela rua e vai encontrar as pessoas e daqui a pouco vai olhar para a cara de um pai ou uma mãe que perdeu uma criança porque não tinha leito ali, teve que ser encaminhado para um outro hospital, demorou, enfim, tudo isso que a gente não quer que venha a se tornar realidade.